Vamos começar então a dar início aqui à nossa entrevista com o pré-candidato do PT aqui em Campina Grande, o Márcio Canelo. Márcio, que eu já conheço de longas datas. Mas, Márcio, antes da gente começar aqui a entrevista, certamente tem muitos jovens também nos ouvindo, muita gente ouvindo aí em vários bairros de Campina Grande e também pela Rádio Cariri, também pelas plataformas digitais. Muita gente lhe conhece, mas certamente muita gente também não conhece o Márcio Canelo. Antes da gente começar a entrevista, eu queria que você aproveitasse a oportunidade para se apresentar. Quem é Márcio Canelo, que está se apresentando como pré-candidato a prefeito aqui em Campina Grande pelo Partido dos Trabalhadores? Boa tarde, Tiago Guilherme, Naomir Andrade aqui na técnica, Tatiane Roberto na produção. Agradecer o espaço da Rádio Cariri FM, programa PP Debate, dando essa oportunidade para a gente poder dialogar, né, com a população de Campina Grande e região, a quem eu também, né, saúdo aí com todo o carinho nesse momento. Queria, antes de responder a sua questão, né, registrar a presença aqui de dois companheiros valorosos do Partido dos Trabalhadores, companheiro Vitor Serafim, conhecido seu Vitor, que é o nosso decano, né? Seu Vitor aí com 85 anos de idade, um militante, está conosco aqui, e o companheiro Valdez, né, do diretor do Sindicato dos Vigilantes de Campina Grande, dirigente municipal do PT, que está conosco aqui também. E dar um abraço especial, evidentemente, para toda a militância do PT que está assistindo este programa. Bom, me apresentando então, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, né, sou natural de Minas Gerais, cheguei em Campina Grande em 1986, fiz o concurso para ser professor aqui, portanto estou há 37 anos em Campina Grande. Então, além da minha atividade docente normal no curso de Ciências Sociais, sou professor de Antropologia, professor titular de Antropologia, né? Eu desempenhei também funções administrativas, né? Eu fui o responsável pela expansão da Universidade Federal de Campina Grande, né, durante o reitorado do professor Thompson Maris, né, com a política de expansão das instituições federais do ensino superior do governo Lula, né, nós aderimos à expansão e eu fui responsável por elaborar o projeto. E o resultado desse projeto foi a criação de 3 novos campi da UFCG, o que, enfim, acrescentou muitas vagas, tá? E levou a universidade para 3 regiões estratégicas do estado. O Curimataú, lá em Cuité, que eu também implantei aquele campus ali, fui o diretor que projetou e implantou o campus. Em Sumé, no Cariri, onde eu também implantei o campus, e em Pombal, né, no Sertão. Então, em linhas gerais, né, tem aí uma militância dentro do PT. Sou filiado ao PT desde 1987 e nunca mudei de partido. Sou também, atualmente estou, né, secretário-geral do PT da Paraíba. A gente tem uma militância aí no PT, já fui presidente do PT de Campina Grande e trabalhei também, né, minha área de pesquisa e de extensão dentro da universidade é com a agricultura familiar. Sim. Né? Então a gente concebeu um projeto bem bacana aí no início dos anos 2000, chamado Universidade Camponesa, em que nós levamos a universidade lá para o Cariri antes da expansão, tá? E trabalho nessa área, dei assessoria também ao Territórios da Cidadania, um programa muito importante do governo Lula e Dilma. Não foi um cargo, foi um edital que foi lançado pelo CNPq junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a nossa equipe de pesquisa conseguiu aprovar o projeto. Então nós demos assessoria aos territórios da Borborema, do Curimataú e do Seridó durante esse período. Enfim, então esse é Márcio Canelo, sou casado, tenho 5 filhos, 3 netos, né, já netinhos novos aí, e sou apaixonado por Campina Grande. Muito bem. Márcio, antes da gente entrar nessa questão da política, você, como bem falou, é professor da esfera federal, mas não deixa de ser professor, né? Certamente você, por estar em Campina, como você bem disse, gostar, amar Campina, abraçou Campina, adotou Campina, você não é professor da rede municipal, mas certamente vem acompanhando a luta dos professores de Campina Grande, diante aí da atual gestão de Bruno Cunha Lima. Inclusive, recentemente, a gente teve aí
a questão das eleições, né, que o Executivo enviou um projeto para a Câmara. Isso. E esse projeto foi aprovado, onde não vai existir mais eleições, né? E os cargos de diretores, como era antigamente, voltará, né, a ser indicação política. Sim. Por que não dizer assim? Como é que você vem acompanhando essa problemática aqui, inclusive essa luta do Sintab para tentar resolver essa situação desse projeto do Executivo, que agora, enfim, penalizou aí essas eleições democráticas que tinham tanto nas creches quanto nas escolas do município? Eu vejo, evidentemente, com muito protesto. Inclusive, já pronunciei sobre isso nas redes sociais, com muita veemência, né, com muita ênfase, protestando contra essa atitude autoritária desse prefeito bolsonarista. Votou em Bolsonaro e tem um comportamento como o Bolsonaro tem, é o mandão da cidade, né? Então, o que acontece? Ele retira uma conquista histórica da comunidade escolar de Campina Grande, que é uma comunidade escolar democrática, certo? Que foi, assim, de vanguarda, uma das primeiras cidades no Brasil que instituiu a eleição para diretores e diretoras de creches e escolas, foi Campina Grande. Então, uma conquista, né, que tem vários elementos envolvidos nisso. Tem a participação de pais, alunos, professores, trabalhadores da educação, na decisão de quem vai conduzir a escola, né? A questão participativa é fundamental. As pessoas têm direito de escolher aquele gestor, né, que vai conduzir os destinos da escola. Tem um outro elemento que a da Paz, inclusive, que é uma pessoa que eu acompanho muito nas redes sociais e aqui nos programas também, ela colocou o caráter pedagógico da eleição, né? Então a gente precisa de formação política dos nossos jovens. Então, se ele aprender dentro da escola o que é uma eleição, o valor do voto dele, a gente vai ter eleitores mais qualificados nas eleições. Então isso é essencial. É claro, eu protesto, né, com veemência em relação a essa atitude autoritária do prefeito Bruno Cunha Lima, que não soma nada. O sistema educacional municipal de Campina Grande tem muitas coisas a resolver. Por exemplo, né, o IDEB aqui, eu trouxe isso anotado, porque às vezes não pode errar quando a gente cita determinados dados oficiais. Dos anos iniciais aqui é 5,5, já era para ser 6 há muito tempo. A meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU é 6,65, está longe. Anos finais é pior ainda, 4,6. A meta é 5,5. Para você ter uma ideia, Tiago, e ouvintes que estão aqui conosco, né, 30% das crianças, dos estudantes, têm insuficiência de leitura. A meta é 0%. 53,5% insuficiência na escrita. Mais da metade dos estudantes da rede municipal de Campina Grande tem insuficiência na escrita. E 70% insuficiência na matemática. E esses dados são atuais? São atuais, são do censo escolar. Retirei do censo lá agora, tá certo? Então, veja bem, ao invés, né, de ter ações para melhorar o sistema educacional, porque dentro desses indicadores, por exemplo, a gente já atingiu, sabe qual foi a única meta da ONU que foi atingida no sistema escolar de Campina Grande? A qualificação dos professores e das professoras, que estão aí fazendo seus cursos superiores, que estão aí fazendo mestrado, que estão aí fazendo doutorado, tá certo? Então, a parte dos professores é cumprida. Falta o poder público cumprir, porque nem o piso salarial nacional o prefeito cumpriu, né, a questão está judicializada. Isso é uma vergonha, né? Então, veja, ao invés de, né, dar uma de mandão nas escolas, tá certo? Para colocar, sai a política e entra a politicagem. Essa é a minha leitura, porque a boa política é a política que estava sendo feita a partir de um processo democrático em que estudantes, pais de estudantes, professores
e Trabalhadores da Educação, escolhia o seu gestor. E agora vai ser colocado lá por indicação pública. Então, na sua visão, é um total retrocesso que está acontecendo. Total retrocesso, um retrocesso absurdo. Não esperávamos isso acontecer agora, nesse momento. Agora, é claro, para um prefeito bolsonarista, isso aí cabe muito bem no figurino que ele usa, né? Muito bem. Nobem, vamos pro rápido intervalo? A gente volta já para a gente continuar aqui a nossa conversa com o professor e pré-candidato militante, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Campina Grande, o Márcio Canelo. Tem muita coisa ainda para a gente abordar. Acompanha aí. Já já a gente volta logo após o nosso intervalo comercial. PP Debate. Rádio Cariri FM. A primeira em Campina. Tem no Magalu. Se é novidade, tem no Magalu. Se é variedade, tem no Magalu. Preço de verdade, tem no Magalu. Pode olhar que tem no Magalu. Hidratante, roupa, tem no Magalu. Tênis tem também, tem no Magalu. Celular e bolsa, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu, tem no Magalu. Com o supletivo já, você conclui seus estudos já. Provão único. Ligue já. 839-8717-9898. Supletivos já. Realizando sonhos. Investir na segurança e no desenvolvimento profissional são fundamentos que impulsionam o crescimento do Grupo Alerta. Um grupo forte, unido, formado por 4 empresas: Força Alerta, Alerta Segurança Eletrônica, Alerta Serviços e Alerta Construtora. E é com essa força que o Grupo Alerta cresce e ganha cada vez mais destaque em todo o Nordeste, prestando serviços de alto padrão de qualidade e presente já em 4 estados: na Paraíba, Pernambuco, no Rio Grande do Norte e Sergipe. O Grupo Alerta oferece uma variedade de serviços para manter o seu bem-estar e a segurança da sua residência e da sua empresa. Afinal, estar alerta é ter mais cuidado com tudo que a gente realmente ama. É mais segurança para a sua vida e seus negócios. Acesse grupoalertasv.com.br e conheça todos os nossos serviços. Já reparou que não existe futuro sem revolução? Revolucionar é transformar. É mudar estruturas e ser disruptivo para liderar um mundo em constante evolução. E por falar em evolução, a Uninasal apresenta sua nova marca. Mais moderna, mais inspiradora, mais clean e o principal, conectada a toda a inovação presente em seu DNA. A nossa próxima revolução acaba de começar. E pode ter certeza, vai muito além do visual. Uninasal, aprendizado que forma líderes. (12h32) em Campina Grande. Confirmando, 12h32 na Paraíba. PP Debate com Tiago Guilherme. De volta aqui pela Rádio Cariri. Estamos de volta aqui pela Rádio Cariri, na frequência 101.1 FM para Campina Grande e todo o compartimento da Borborema. Agradecer também a você que está nos ouvindo em outros municípios da Paraíba, na verdade pela Paraíba aí afora, né, acompanhando também pelas plataformas digitais, Márcio. A gente tem uma audiência grande, né, também em outros municípios. A gente tem a pauta política aqui como tema principal e todos os sábados aqui a gente traz um prefeito de uma determinada cidade, de um determinado município, e a gente também tem essa audiência crescente, graças a Deus, em vários municípios da Paraíba. Aproveitar aqui e já mandar um abraço para muita gente que está nos ouvindo aqui, o Edinho e todos os feirantes da Feira da Prata, viu? Estão acompanhando o pré-candidato a prefeito de Campina, estão lá com o radinho ligado. Obrigado, Edinho, e a todos da Feira da Prata. Mandar um abraço também a Roseli. Roseli tá no Alto Branco, ouvindo, mandando um abraço pro professor. Marília também tá num bairro de Bodocongora, disse que mora ali próximo ao UFCG, tá mandando também um abraço para o professor Márcio Canielo. Márcio, muitos são os problemas em Campinas, isso é inegável, né? A gente vê aí
no disse-me-disse, no boca a boca, realmente a problemática que tem na gestão do atual prefeito Bruno Cunha Lima. Recentemente, falando um pouco da causa animal, que foi um tema que me pediram aqui também, recentemente a jornalista Valéria Assunção, ela quebrou o gelo, teve a coragem de reivindicar a melhorias para a causa animal aqui em Campina Grande, inclusive causa essa que teria sido prometido pelo atual prefeito Bruno Cunha Lima, e por conta desse pedido, dessa cobrança de Valéria, inclusive na Câmara Municipal de Vereadores, que se calaram, inclusive depois que Valéria usou a tribuna lá da Câmara Municipal de Campina Grande, fazendo essa reivindicação, expondo alguns áudios, né, que ela tinha imposto do seu celular, e após ela expor isso, foi demitida do Sistema Paraíba de Comunicação. Como é que tá as articulações, como é que tá as conversas de Márcio Caniello nesse tema da causa animal? O Márcio vem conversando com alguns integrantes, defensores da causa animal aqui em Campinas? Olha, primeiro, antes de tudo, dar uma saudação aos internautas. Sim. Que eu acabei não saudando naquele momento que a gente iniciou. Um abraço aí, Pedinho, para todo o pessoal lá da Feira da Prata. Sou cliente lá da Feira da Prata há muito tempo, já morei ali do lado. Roseli e Marília, um abraço para elas também que estão aqui nos ouvindo. Eu sou um amante dos animais, entendeu? Lá em casa são vários pets que nós temos, tá certo? Dentro do PT nós temos uma setorial específica de direitos dos animais. Eu fui candidato a deputado federal agora, né, nas eleições de 2022, e assinei, inclusive, a carta de compromisso em relação aos direitos animais. Minha candidatura, inclusive, ela foi homologada pela Secretaria Nacional de Direitos Animais do PT. E eu tenho várias amigas e amigos que são protetores de animais aqui em Campina Grande. Por exemplo, né, a minha querida companheira do PT também, companheira Aparecida Pinto, que é uma militante importante, né? Outra pessoa que a gente tem uma ligação muito bacana, que tem um trabalho belíssimo aqui, que é a minha amiga Cidália, né, também, que tem uma militância na causa animal muito grande aqui. Então nós estamos juntos aí na causa animal, né? Nós defendemos a causa animal, conhecemos a pauta, e no nosso caso não serão promessas ou palavras jogadas ao vento, porque isso existe muito, né? O político ali, quando está na sua campanha, ele promete mundos e fundos, quando tem a oportunidade de realizar, não realiza. E foi isso em relação à pauta animal que Valéria trouxe como uma cidadã. Sim. Ela não estava ali no horário de trabalho dela, tá certo? Ela estava expressando, cobrando um político sobre promessas que ele fez e não cumpriu, inclusive publicamente. Ela já tinha abordado o prefeito em fevereiro, feito uma entrevista com ele, e ele reafirmou que estava encaminhando. Ou seja, trocando em miúdos, ele prometeu e não cumpriu. Prometeu e não cumpriu, pronto. E ela, como cidadã, tem o direito de cobrar. Sim. Só que foi demitida por isso, né? O que é mais uma atitude autoritária, né, de quem a demitiu. Não sei a mando de quem, também não sei se houve um mandante nisso, provavelmente, né? Mas enfim, de toda sorte, minha solidariedade à Valéria. Agora quero dizer, sabe, Tiago, que Campina Grande tem muitos problemas, mas Campina Grande tem um potencial extraordinário. Campina Grande, por isso que eu já tive vários convites para ir para outras universidades e nunca quis sair de Campina, porque adotei essa terra, amo essa terra, é um lugar muito, muito especial, sob o ponto de vista. Começa pelo clima. Sim. É importante que as pessoas, né, Campina Grande sempre foi famosa pelo clima que tem, sempre foi, né? E agora nós estamos passando pelo mundo por uma crise climática sem precedentes, né? A gente vê os desastres que estão acontecendo agora lá, as chuvas no sul do Brasil, já teve chuva lá, né, no litoral de São Paulo, e o calor imenso que está tendo, inclusive no Brasil agora, né? Nós temos o ano mais quente da história da humanidade, foi esse que passou, que é esse que nós estamos vivendo. Então Campina Grande, ela tem um atributo natural dela, que é o clima, que a gente tem que
fomentar isso, porque vai chegar um determinado momento em que as pessoas vão para o lugar que tiver menos quente, e Campina Grande, né, além do clima natural, você tem aqui um conjunto de universidades, de pesquisadores, tá certo? Que é possível a gente trazer para Campina Grande o que a gente chama dentro do PT e que foi o eixo central do programa do presidente Lula, que é a transição ecológica. Isso nós vamos trazer para Campina Grande, tornando a cidade ainda mais aprazível, né, um clima ainda melhor para as pessoas morarem e, a partir disso, atraindo o quê? Empresas, atraindo profissionais, gerando emprego e renda que Campina Grande precisa, tá certo? Dentro de uma nova dimensão na cidade, né? Para isso, a gente vai ter um planejamento bacana em relação à transformação da cidade de Campina Grande em termos, digamos assim, ecológicos e do meio ambiente. Ô Márcio, a gente tá aqui ao vivo, né? Ao vivo para Campina Grande e, enfim, pela Rádio Cariri e o compartimento da Borborema e também para todo o estado da Paraíba, em muitas plataformas agora. Tem muita gente nos assistindo também fora de Campina. Mas tem um ouvinte aqui do bairro da Ramadinha, porque a gente vai fazendo aqui o ao vivo e o ouvinte, né, tá ouvindo a rádio e interagindo. Ela é do bairro da Ramadinha, precisamente do João Paulo II, o nome dela é Beatriz. E a Beatriz está perguntando o seguinte: Márcio, aqui no bairro da Ramadinha, ela está dizendo aqui no bairro da Ramadinha, existe uma creche, como no distrito de São José da Mata, desde a época de Veneziano. Foi prometido por Veneziano, foi prometido por Romero, e que o prefeito Bruno disse que no seu primeiro ano de mandato iria entregar, e até agora nada. Ela está perguntando qual seria a sua proposta caso viesse ser eleito, e se você se comprometia a entregar essa creche, caso venha ser eleito aqui em Campina Grande como prefeito de Campina. Quero dizer a Beatriz e saudar a Beatriz e toda a galera lá da Ramadinha, tem um pessoal aí bem amigo lá também da gente ali na Ramadinha, tá certo? Dizer, claro, que o nosso compromisso vai ser resolver a creche, até porque o governo Lula acabou de lançar um programa... E que só para complementar a fala da ouvinte aqui, é um absurdo, né, Márcio? Absurdo. Porque assim... Chega beirando quase 13 anos. Não, tenha paciência. Né? 13 anos. Só promessas. Isso que a gente tem que mudar em Campina Grande. Né? Chega na campanha, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, tá certo? Vem ali as maquetes, né? Que é isso. A estratégia deles é essa. Bota uma maquete bem bonita, eles vai ter. Aí acaba o governo e não tem. Então, veja bem, é um direito das mães ter um local digno para deixar os seus bebês, que as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que estudar. Então, eu quero dizer que o governo Lula já lançou um grande projeto de creche, porque as creches que nós temos hoje dentro de Campina Grande foi o governo Lula e de uma grande maioria. Tá certo? E nós teremos condições sim, e faço um compromisso aqui em relação à creche da Ramadinha, com certeza absoluta, não é que nós colocaremos isso entre as prioridades, que existe essa necessidade, e vamos fazer um estudo em outras regiões e outros bairros de Campina Grande, tem essa necessidade também. Vamos ampliar a oferta de creches em Campina Grande com toda certeza, e a creche da Ramadinha já está anotada aqui, já vai para o nosso programa, porque o nosso programa de governo, como tudo do PT, é participativo, é ouvindo a população e já anotando as demandas. Ô Márcio, você na sua avaliação, claro, você acha que foi o quê? O que aconteceu para passar tantas gestões assim, e agora, inclusive na gestão de Bruno, está bem adiantada lá, realmente a creche, mas não foi entregue, né? Como é que você avalia se a população, toda aquela população daquela comunidade prejudicada, né? As mães, né? Que é uma mentira que foi dita. Porque já teve tempo, né, para terminar, 13 anos, né, para fazer uma creche. Nós construímos o campo. Inclusive é o número do seu partido, né? 13. Pois é. Né? 13. Construímos um campus lá em Cuité, nós construímos em 3 anos. Lá em Sumé nós construímos em 3 anos. Então uma creche não é possível, é porque não tem vontade política. É falta de gestão também, mas? É falta de gestão, falta de vontade política, igual a Feira Grande, que eu tenho um carinho muito grande pela Feira Central de Campina Grande, que não fazem um projeto ali porque falta vontade política. Tá certo? Porque quando eu fui secretário de planejamento aqui do município, nós fizemos um projeto participativo na feira, onde nós ouvimos os feirantes, onde nós ouvimos os clientes, as pessoas que ali moram, e trouxemos 3 universidades, colocamos dentro da feira ali para discutir, fizemos um projeto,
aprovamos o projeto em todos os níveis, tinha dinheiro do governo federal e o projeto não foi executado. Por quê? Falta de vontade política. Que é outro compromisso que eu faço aqui, entendeu? Em relação à feira de Campina Grande. Não é mais um projeto que agora o prefeito, na véspera do ano eleitoral, faz um concurso para um projeto, tendo dentro da gestão municipal um projeto feito, elaborado, aprovado, projeto executivo, tudo feito. Tá certo? Aí inventou um concurso, fez o concurso, para quê? Para ter mais uma maquete em ano eleitoral e não fazer o que precisa ser feito. Então, quero dizer aqui que em relação à feira, nós vamos fazer também a feira, se Deus quiser, vai ser prioridade dentro, né, de um governo nosso, caso, claro, a população de Campina Grande entenda que a nossa candidatura é uma boa candidatura e, nesse momento, uma pré-candidatura. Né? Ô, Márcio, você por ser professor ali da UFCG, a gente tem aqui um polo tecnológico, né? Campina Grande é reconhecida não só no Brasil, mas, né, em vários países do mundo pelo seu fortalecimento, enfim, por ser uma cidade realmente diferenciada na questão da tecnologia. E a ex-secretária, na verdade, daqui de tecnologia de Campina Grande, eu não sei ainda se ela está na pasta, eu vou até pedir a Naomi para dar uma olhadinha depois, mas ela prometeu desde o primeiro ano de gestão de Bruno, em cada ponto de Campina, até por a cidade ter esse forte na tecnologia, ter um ponto de Wi-Fi grátis, né? Mas a gente roda Campina de ponta a ponta, não, você vai ver esses pontos também. A gente roda de ponta a ponta Campina Grande e não vê esses pontos de Wi-Fi grátis para a população. Inclusive você, por ser professor ali da UFCG, ter esse forte ali, já tem alguma proposta pronta de governo para fortalecer ainda mais e aproveitar essa mão de obra tecnológica de Campina, Márcio? Olha, sabe, não tem Wi-Fi, sequer tem semáforo sincronizado em Campina Grande, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, você não tem onda verde em Campina Grande, nenhum lugar. Botaram ali na Prata, que são 4, e não funcionou um mês, são 4 semáforos e não funcionou. É claro que nós temos aí propostas nessa área, inclusive... novamente, existe a proposta da universalização do Wi-Fi pelo governo Lula. A gente vai ter recursos para isso e é necessário, né? E é claro, e você tocou num ponto fundamental, nós temos o Parque Tecnológico em Campina Grande, né? Quando nós elaboramos também o projeto do Aloysio Campos, tá certo? Nós reservamos uma área ali, tá? Que chama a Tecnópolis. É para quê? Né? Para você colocar ali no Aloysio Campos um espaço, não é? Para, como é que chama essas novas empresas? Tem um nome em inglês, às vezes a gente esquece, startups. Sim. Né? Que são as startups, você ter ali um espaço para que novas empresas de tecnologia pudessem se instalar, inclusive abrindo mais uma oportunidade de trabalho e de renda para as mais de 4 mil famílias que moram ali. Não foi feito. Né? E é lógico, nós temos aí um diálogo muito importante dentro da Universidade Federal de Campina Grande. Nós temos um curso de computação aqui, que é nota 7, que é a nota máxima. Temos dentro da UFCG, né, que agora recentemente, inclusive, foi selecionado entre cursos do mundo inteiro e vai receber, tá certo, recursos muito grandes para desenvolver uma série de projetos. E é claro que a cidade, né, ela tem que se beneficiar disso. Eu defendo que a universidade ela tem que estar com os muros abertos à sociedade. Isso eu venho fazendo como prática dentro da universidade, projetos de extensão, né, e a gente tem um diálogo muito grande com o pessoal lá da área de tecnologia. Por exemplo, o professor Francisco Brasileiro, meu querido Fubica, que eu quero mandar um abraço para ele aqui, ele tem projeto de cidade inteligente, para você ter uma cidade toda monitorada, tá certo? Você poder, inclusive, otimizar uma série de coisas dentro da cidade, o fluxo das pessoas, a mobilidade urbana. Então isso é necessário. Quero dar um outro abraço, por exemplo, em relação à acessibilidade. Sim. Nós temos um professor Lívio, um grande amigo que eu tenho aqui, tá certo? Mas essa pauta de acessibilidade
Bruno disse que é uma pauta dele. Assim, é uma pauta, mas não faz. Não faz, né? Tá certo? Ontem eu estava vendo nas redes sociais do professor Lívio, ele pegou uma cadeira de rodas e foi andar por Campina Grande. É obstáculo em todos os lugares. Você não tem uma calçada acessível em Campina Grande, nem para pedestre comum, que dirá para quem tem necessidades especiais. Não tem. Aí é muito fácil. Papel aceita tudo, amigo. Tá? No papel, a minha pauta. Sim, você está há 2 anos e 9 meses na prefeitura e não fez nada. E agora é sua pauta. Tá? No ano eleitoral vai ser a sua pauta. É assim que a coisa funciona? Não. Então, veja bem, são questões que a gente tem que pegar a universidade, tá certo? E trazer para dentro da cidade. E tem disposição. Não é só a Universidade Federal de Campina Grande, é a Universidade, a UEPB que está aqui, que tem um potencial enorme. Sim. É o IFPB que tem aqui um potencial enorme. Tem o Parque de Universidades Particulares também em Campina Grande, que é um parque importante de universidades particulares. E tudo isso poderia estar em parceria com o município evidente, né? E servir na população. Evidente. Né? Eu dei o exemplo aqui, eu fiz um exemplo concreto. Quando eu fui secretário de planejamento, eu chamei as universidades para fazer a parceria para elaborar o projeto da feira, que ficou muito barato o projeto. Por quê? Porque a gente fez parceria. E você não vê isso, parcerias sendo feitas com a universidade, diálogo com a universidade, né? Diálogo com as empresas de tecnologia. Campina Grande tem empresas de tecnologia importantíssimas dentro da cidade, e você não vê diálogo nenhum em relação a isso. Então, é claro, a parceria tem que ser um elemento central, né? Num governo que se pretenda transformador, que é isso que nós pretendemos, mudar as coisas em Campina Grande, a partir, evidentemente, de um planejamento, né, e de uma abordagem científica dos problemas. Não adianta vir aqui dizer, pouco e roto, eu sou a pauta disso, a pauta daquilo. Quando tem oportunidade, não faz. Aí fica difícil. Só para dizer aqui o nome da secretária, me mandaram agora aqui, é a Larissa Almeida, né? Secretária de Tecnologia de Campina Grande. Tem outro ouvinte aqui pedindo, eu já iria até tocar nesse tema, mas o ouvinte entrou em contato aqui pedindo para tocar, para saber a opinião do pré-candidato a prefeito Márcio Canelli sobre a questão dos empréstimos, constantes empréstimos aqui da atual gestão do prefeito Bruno, e ele quer saber também qual é a sua opinião sobre a questão do túnel, ligando o Parque do Açude Novo ao Parque do Povo aqui no centro de Campina. Olha, a questão de empréstimos, é claro, isso aí é uma coisa que é normal na administração pública. Agora, ele tem que ser, tem que ter transparência. Tá? No de Bruno não teve, não? Pois não, que eu saiba, não. Eu não ouvi discussão nenhuma disso com a sociedade. Ouvi a imposição na Câmara de Vereadores, isso eu vi. Inclusive, né, a audiência que teve lá. Quer dizer que os vereadores de Campina deu um cheque branco ao prefeito, é isso? Parece que sim. Né? Porque eu não vi ainda, né? se ele apresentou para os vereadores, eu não sei, mas para a sociedade não apresentou. Como é que vai ser aplicado? Qual é a capacidade de pagamento do município? Como é que isso vai ser feito? Tá certo? Então, para que são esses 300 milhões, se eu não me engano? É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Então, você tem que dizer, igual você vai pegar um empréstimo, você, pessoal, você vai se planejar. Sim. Senão você vai para o Serasa, você vai ficar inadimplente, você vai ter problemas. A prefeitura, a mesma coisa. Né? Então, na gestão dele, ele faz um empréstimo. Qual é a capacidade de pagamento do município? Esse empréstimo é para quê? É para gerar recursos? Porque, né? Por exemplo, o governo Lula está pedindo já pediu alguns empréstimos. Agora, para que você possa usar aquele dinheiro para ele gerar renda, gerar emprego, etc. Aí, por exemplo, você fala da questão lá do túnel, sem discutir com a população. A primeira coisa que fez foi derrubar as árvores. A gente dizendo aqui, inclusive Campina Grande é uma cidade em que está aumentando o desmatamento do município, dado oficial também que eu tenho aqui do INPE. Mas ele prometeu tirar algumas e replantar outras. Aí você tira uma árvore de 40, de 50 anos, dá uma árvore de 10, 15, 20 metros e vai plantar uma de 1,5 metro, que vai demorar 40 anos para ter o tamanho daquela outra? Não, doutor. Tá certo? Você podia. Hoje em dia você tem tecnologia, por exemplo, lá no Inhotim, lá, que é aquele museu que tem em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eles
retiram uma árvore adulta e replantam. Aqui simplesmente passaram lá o trator em cima das árvores. Então se fosse, né, uma coisa séria, você faria, tem tecnologia para isso, você tira a árvore e recoloca ela em outro lugar. Agora, tirar uma árvore de 20 metros, botar uma de 1,5 metro, né? Quais são as mudas que você vai comprar para repor? Muda de 1,5 metro não dá, doutor, tá certo? Você tem que botar uma muda grande ali para que ela possa, em pouco tempo, dar a sombra, não é? E gerar né, o oxigênio de uma árvore adulta. Mas ainda continuando nessa questão do parque, inclusive em um outro programa aqui da Rádio Cariri, um especialista esteve aqui, disse que teve acesso ao projeto de fato, e ele questionou também que o projeto vai diminuir ali o terminal de integração. Segundo ele, ali tem a mão e contramão ali do terminal de integração, e uma daquelas mãos ali, segundo o especialista aqui na rádio, vão demolir ali. Como é que você vê essa... Eu não posso opinar sobre, porque eu não conheço. Sim. Eu não conheço o projeto. Gostaria muito que o prefeito apresentasse o projeto antes de começar a executar. Porque começar a executar nem placa tinha. É obrigatório ter. Aí botaram a placa lá agora. Botaram o tapume, a placa, etc. Né? A Cagepa disse, peraí, vocês vão fazer isso aí sem considerar né, a rede de distribuição de água que tem implantada aí, vai prejudicar 40% da população de Campina Grande, tá certo? Aí o prefeito vem e diz, nem a Cagepa sabe onde passa. Como assim? Há 2 anos a Cagepa mandou o mapa e aí quando o prefeito disse isso, a Cagepa foi lá e pintou no chão, tá certo? Pintou no chão mostrando aonde é que tá, qual a profundidade e qual o calibre dos tubos que ali passam. Quer dizer, uma coisa totalmente sem planejamento, tá certo? Então a gente não conhece, não dá para opinar. O que eu sei é o seguinte, entendeu? Mas que de uma coisa é fato, e é claro, o projeto, caso vindo a se concretizar, claro, vai dar uma nova vista, uma nova realidade ali para o centro da cidade, mas se de fato for ter essa perca no terminal da integração, vai prejudicar muita gente, né? Mas é porque hoje boa parte da população de Campina ainda depende do transporte público aqui na cidade. Eu vinha conversando com meu querido seu Vitor aqui, ele dizendo, por exemplo, que com o Valdez, ali na área de Santa Rosa, ali, por exemplo, foram 6 linhas de ônibus, me parece, que desapareceram simplesmente. Não tem essas linhas. Então, o que está acontecendo? Diminuindo o transporte público em Campina Grande. Seria mais uma agressão ao transporte público, tá certo? E nós temos proposta em relação a isso. A nossa proposta aqui em relação ao transporte público é tarifa zero. Isso é um compromisso nosso que a gente vai dar. Tem 87 cidades no Brasil que já tem tarifa zero. Calcaia, lá em... Essa tarifa zero, só para ficar claro para quem então, essa tarifa zero era para um público específico ou para a população em geral? Não, eu defendo a população em geral. Em Calcaia é assim, uma cidade do mesmo tamanho de Campina Grande. Tem um grupo de trabalho em São Paulo discutindo isso. Tá certo? A nossa querida Luísa Erundina tem um projeto dentro do Congresso Nacional correndo, defendendo isso, mostrando que é possível. Né? Maricá, que é uma cidade do Grande Rio, lá tem tarifa zero, tem várias, eu estou estudando sobre isso. Não é uma coisa de... Eu não jogo palavras ao vento como um e outros por aí. Não sou político tradicional, não. Tá certo? O que eu quero dizer a você é que a gente está fazendo um estudo sobre isso, existe possibilidade, porque o transporte público de Campina Grande é subsidiado. Mas muita gente está nos ouvindo. Subsídio. A prefeitura bota dinheiro dentro das empresas. Tem muita gente nos ouvindo e certamente muitos estudantes que cobre a sua pauta. Como explicar para a população? Você está dizendo que tem cidades, inclusive do Porto de Campina, que já há a passagem, a tarifa zero, e aqui em Campina Grande o prefeito Bruno vai na contramão. A passagem é uma das mais caras, né? Pois é. Ele disse que não, mas no bolso do trabalhador é uma das mais caras. Não, é o seguinte, eu conheço, né? A gente sabe que as pessoas, por exemplo, não podem ir numa consulta médica porque não tem o dinheiro para pegar o ônibus. Isso é a realidade do povo de Campina Grande. Né? Que a renda é baixa, a gente tem dados sobre isso também. Então a pessoa não tem o direito de ir num médico porque não tem o dinheiro para passagem. A pessoa não pode ir numa escola porque não tem dinheiro para passagem. Tá certo? Então o que acontece? Isso é a realidade do povo de Campina Grande. Do jeito que tá, não dá para continuar. E aí é o tal negócio, a gente vai ter sim um projeto para tarifa zero pro ônibus aqui ser de graça. Sim. Então, por exemplo, ele já subsidia, a prefeitura já subsidia. Então, por exemplo, tem vários tipos
tipos de soluções. E eu vou dizer a você, dentro dessas 80... Isso não é uma promessa... Ao vento não. Ao vento não, né? Não, porque dentro dessas 87 cidades que já tem tarifa zero no Brasil, tem de todos os partidos, viu? Né? Isso não é uma proposta só da esquerda, não. Tem de todos os partidos. Então, por exemplo, o auxílio transporte que o empresário paga individualmente, né? Por exemplo, tem cidades que esse empresário ele entrega para a prefeitura e a prefeitura aplica na tarifa zero. Tá certo? Então você tem uma série de elementos que é possível você tratar, por exemplo, a propaganda que tem nos ônibus. Hoje tem lá, né, o autobus que o povo chama, né, que é que tem ali. Aquilo vai para o empresário. Ora, dentro de uma estratégia dessa, vai para pagar a passagem. Em vez de você remunerar por passagem, você remunera por quilômetro rodado. Sim. Então são vários elementos que nós temos aí que possibilitam a tarifa zero. Campina Grande tem uma vantagem imensa, que é um outro potencial da cidade, que é uma cidade que não tem grandes problemas de congestionamento, por exemplo, tá certo? E vai diminuir se você tiver ônibus, tá? Então é uma cidade que as distâncias não são enormes, né? Como grandes cidades, né? Uma cidade muito interessante, Campina Grande, tá certo? Então é possível a tarifa zero. E é isso que eu estou dizendo, a gente tem um grupo de trabalho também já trabalhando sobre isso, não é só um grupo de trabalho aqui em Campinas. É porque eu perguntei, porque tem muita gente nos ouvindo, né, não? E quando chega esse período pré-eleitoral, né? Inclusive o eleitoral também, e o povo realmente está cansado de tanta promessa, cansado, e com razão. Com razão. Com razão. Com razão. Por quê? Eu vou porque mostrar que é possível, eu vou mostrar que a tarifa zero é possível. E com razão, porque assim, quando chega esse período de pré-eleitoral e eleitoral, os pré-candidatos, e eu não estou me referindo a você, estou botando no contexto geral, às vezes só não diz que vai chover, fazer chover, né? É verdade. Não é verdade? E o povo realmente está cansado disso. Então, claro. Quer dizer que essa promessa realmente é viável para Campinas. Porque o seguinte, não é promessa. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu sou, né, pesquisador da universidade, eu tenho 40 anos de pesquisa. Então, um pesquisador, ele não promete nada, ele demonstra como é possível. Por critérios objetivos. É isso que eu vou fazer. Com dados, né? Com técnico. Porque o que está faltando em Campina Grande também é uma abordagem técnica dos seus problemas e do seu potencial também. Né? Você abordar cientificamente as coisas. E isso nós vamos fazer. Pra você ter uma ideia, Thiago, você pega Bogotá e Medellín na Colômbia, que eram cidades caóticas, né, dominadas pelo tráfico de drogas, tá certo? Pelos cartéis e tal, assassinatos e tal. Eu tive em Medellín uma vez e em Bogotá 2 vezes. Inclusive em Medellín eu tive no Fórum Urbano Mundial. Então fizeram uma revolução e coincidentemente foram professores que foram eleitos, tá certo? E trouxeram para a cidade, né, uma abordagem técnica. E hoje Medellín é uma cidade maravilhosa, Bogotá também. A taxa de violência ela caiu astronomicamente com soluções simples. Não é solução mirabolante, tirar uma coisa da cartola na época da campanha. Não, é você estudar o que aconteceu em outros lugares, tá certo? Pegar casos de sucesso, né, e aplicar esses casos de sucesso em Campina Grande. E com certeza a gente vai ter essa possibilidade de oferecer à população a abordagem técnica dos seus problemas. Não vai ter promessa nenhuma, não. Vai ter a demonstração da possibilidade que a gente vai ter de fazer coisas muito bacanas em Campina Grande. Marcelo, antes da gente ir para o intervalo, para a gente de fato voltar a chegar com a pauta política, né? O esquenta, que é o que o povo gosta, o moído, o rame da política aqui em Campinas. Fala um pouco da saúde, antes da gente ir para o intervalo, para a gente voltar com a pauta política. O prefeito Bruno, desde o seu primeiro ano de mandato, disse que uma das pautas principais seria a saúde. Né? Ele iria fazer uma revolução na saúde de Campinas. Mas, na contramão, o CRM, né, o Corém, o CRM, enfim, vieram fazer algumas fiscalizações em Campinas, inclusive interditaram vários PSFs, né, Unidades Básicas de Saúde. Como é que você vê essas intervenções desses órgãos fiscalizadores que deixa claro aí um problema sério aqui na saúde de Campinas?
Claro, se o órgão fiscalizador está dizendo. E não sou eu que estou dizendo, é o órgão que está dizendo. Eu. Pois é, se o órgão está dizendo, quem sou eu para dizer ao contrário? Tá certo? Mais uma vez, palavras ao vento. Porque esse grupo que está aí inaugurou o Hospital da Criança, o Hospital da Criança está sem funcionar até hoje, quer dizer, inaugurou para inglês ver, como a gente diz, né? Ou para enganar o povo. Estão aí enganando o povo. Cadê o Hospital da Criança? Que inauguraram, mas não funciona, tá certo? Cadê o hospital? O ISEA, como é que é? Que estão aí, falam que vão resolver o ISEA, porque projeto pro ISEA, estou cansado de projeto, a população está cansada de projeto, está cansada de promessa, está cansada de enganação, que é isso que eles fazem. Nós vamos fazer diferente, se tiver um compromisso, vai ser um compromisso baseado em questões objetivas, questões concretas, possibilidades. Não adianta vir aqui oferecer fundos e fundos e na hora que tem oportunidade não fazer. Cadê o Hospital da Criança? Né? A gente sabe que a população sofre em Campina Grande em relação à saúde, tá certo? É preciso, claro, estudar essa realidade e levar em consideração os órgãos de fiscalização. A gente tem, por exemplo, também o Saúde de Verdade, que houve uma intervenção, né, do Ministério Público, inclusive também. Né? Pois é, quer dizer, agora, como eu digo, o presidente Lula volta, por exemplo, com mais médicos, tá? Que voltou, né? Você imagina o que seria de nós sem o SAMU? Presidente Lula, porque o povo às vezes tem memória curta. Quem trouxe o SAMU? Lula foi na França, você vê como é que você vê o modelo, viu esse modelo, que era o modelo da França e trouxe para o Brasil. Antes de Lula não existia SAMU não, né? Não existia as UPAs. A UPA, governo Lula. Restaurante popular, se não me engano, na época também, Lula, Campina, cadê os restaurantes populares de Campina Grande? Que acabaram com tudo, tá certo? Acabaram com os restaurantes populares. Vai voltar também, porque a saúde, a alimentação, ela tem uma relação, a saúde tem relação com a alimentação. Ô Márcio, você acha que por você ser do PT, do Partido dos Trabalhadores, partido do atual presidente Lula, esse diálogo, essa facilidade de recursos, desses programas que inclusive estão defasados, como por exemplo, como você bem falou, o restaurante popular, que aqui, inclusive aqui em Campinas, a gente não só tinha um restaurante popular, como várias cozinhas comunitárias. A exemplo aqui do Jeremias aqui, sim, né? Existe uma cozinha comunitária que está fechada há muitos anos. Não, e que os movimentos sociais estão lá trabalhando nela, tentaram com muita, e até botar aqui, né, um elogio, o pessoal do MST, o pessoal dos movimentos populares e comunitários, né, tentaram segurar, não sei se ainda estão segurando lá a cozinha comunitária. Me lembro lá no distrito dos mecânicos também, tá certo? É claro que a gente vai ter linha direta com o presidente Lula, evidente. Presidente Lula, a gente tem contato com o presidente Lula. A sua pré-candidatura tem um aval direto de Lula? Aqui, não, eu vou dizer isso, porque isso ele é que vai ter que dizer, né? Não é o momento ainda, a gente está no momento da pré-candidatura. Mas eu tenho convicção que sim, porque a gente se conhece. Eu recebi do presidente Lula uma placa em reconhecimento aos campos de Sumé e Cuité. Está lá nas minhas redes sociais essa foto, tem um orgulho muito grande. Agora, em 2022, quando o presidente Lula esteve aqui para sua pré-campanha, eu entreguei para ele um diagnóstico que nós fizemos do estado da Paraíba, coletivamente, coordenei aqui o Núcleo de Políticas Públicas da Paraíba, Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, e nós fizemos um diagnóstico e eu entreguei nas mãos de Lula, está nas minhas redes sociais também, eu entregando esse relatório, e aí Lula determinou, a partir da leitura do relatório, não sei se foi ele, se foi a assessoria, mas determinou que a Fundação Perseu Abramo publicasse um livro, está lá o livro publicado, e-book, né, que hoje em dia é tudo na internet, em função disso que nós entregamos para ele. Então o presidente Lula me conhece, nós temos o conhecimento, ele sabe da minha capacidade técnica, tá certo? E é isso que eu quero colocar à disposição. Eu tenho convicção que o presidente Lula vai nos apoiar e, claro, né, se formos eleitos, nós vamos ter linha direta com o Planalto, evidente, né? Se Deus quiser, seremos o candidato do presidente Lula em Campina Grande, sem a menor dúvida. Muito bem, vamos pro rápido intervalo? Não, a gente volta já. Programa PB Debate. A Paraíba debate com a gente. Tem no Magalu. Se é novidade, tem no Magalu. Preço de verdade tem no Magalu. Pode olhar que tem no Magalu. Hidratante
Supletivo Já. Você conclui seus estudos já. Provão único. Ligue já. 839-8717-9898. Supletivos Já. Realizando sonhos. Investir na segurança e no desenvolvimento profissional são fundamentos que impulsionam o crescimento do Grupo Alerta. Um grupo forte, unido, formado por 4 empresas: Força Alerta, Alerta Segurança Eletrônica, Alerta Serviços e Alerta Construtora. E é com essa força que o Grupo Alerta cresce e ganha cada vez mais destaque em todo o Nordeste, prestando serviços de alto padrão de qualidade e presente já em 4 estados: na Paraíba, Pernambuco, no Rio Grande do Norte e Sergipe. O Grupo Alerta oferece uma variedade de serviços para manter o seu bem-estar e a segurança da sua residência e da sua empresa. Afinal, estar alerta é ter mais cuidado com tudo que a gente realmente ama. É mais segurança para a sua vida e seus negócios. Acesse grupoalertasv.com.br e conheça todos os nossos serviços. Já reparou que não existe futuro sem revolução? Revolucionar é transformar. É mudar estruturas e ser disruptivo para liderar um mundo em constante evolução. E por falar em evolução, a Uninasal apresenta sua nova marca. Mais moderna, mais inspiradora, mais clean e o principal, conectada a toda a inovação presente em seu DNA. A nossa próxima revolução acaba de começar. E pode ter certeza, vai muito além do visual. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Treze horas e 9 minutos em Campina Grande. Confirmando, virou agora, viu? 13h10 na Paraíba. PB Debate com Tiago Guilherme. É isso aí, já estamos de volta aqui pela Rádio Cariri na frequência 101.1 FM para Campina Grande e todo o compartimento da Borborema. Mandar um abraço todo especial ao meu amigo Roberto, né? E a todos lá no bairro do Catolé que estão na escuta, ouvindo pela Rádio Cariri 101.1 FM. Márcio, muita gente ouvindo, muita gente esperando a pauta principal, a pauta política, o rame-ramo, o moído, como é que tá as articulações aqui em Campina Grande. Márcio, a gente sabe que aqui em Campina há o Fórum Pro Campina, que inclusive o PT também faz parte desse fórum. É um fórum que tem aí vários partidos, várias legendas. Inclusive nesse próprio fórum já existem alguns pré-candidatos, a exemplo de você, o André Ribeiro, o Dr. John Bezerra também, enfim, outros nomes que fizeram parte lá e fazem parte desse fórum. Como é que tá as articulações? Há a chance, há a possibilidade, já no primeiro turno, de haver uma pacificação desse Fórum Pro Campina e essas agremiações políticas, esses partidos, aprovar um único nome para ter um nome mais fortalecido contra a atual gestão aqui em Campina? Ou não? Antes de responder, Tiago, vou mandar um abraço aqui pro doutor Eduardo Luciano, lá de Conceição, que está conosco, bem. viu? Um abraço. Aqui pelo Zap. Professora Luiz, lá do CEAI, Eupídio de Almeida, também está conosco. Companheira Aparecida Pinto, que eu citei aqui. Companheiro Mário Vitor, que é o presidente do Sindicato dos Funcionários. Audiência fechada em Campina. Viu? Também está conosco aqui, pré-candidato a vereador. Companheiro Edmir, presidente do Sindicato dos Vigilantes, que também mandou um zap aqui, está conosco. Seu Adonis também, que é lá do município de Pocinhos, está conosco. Companheira Rosário também mandou aqui, que é o companheiro do PT, líder da Resistência Socialista em Campina Grande, está conosco também. Para toda a galera aí do coletivo Sem Medo de Ser Feliz, que é o nosso coletivo no PT, que está conosco aqui, bombando a audiência. Mandar um abraço. Todo mundo ouvindo a entrevista e sendo feliz. Se Deus quiser. E Campina também não tem medo de ser feliz, não, se Deus quiser. Aí o pessoal do Catolé e Roberto aí que está assistindo a gente, um abraço também. Bom, a iniciativa do Fórum Pro Campina é uma iniciativa extraordinária, muito importante, né? Você ter aí reunidas lideranças, tá certo, importantes do campo da esquerda de Campina Grande, construindo um diálogo programático, por um lado, que eu acho que esse é um lado muito importante, que é preciso que se garanta, né? Você ter um debate programático
né? Não um debate pessoal, né? Um debate qual é o programa que nós defendemos para Campina Grande. E evidentemente, né? Você tem ali diversas forças políticas, partidos políticos, né? Você citou alguns pré-candidatos aí já que se colocam lá no Fórum Pro Campina. O nosso presidente do PT faz parte da coordenação do fórum, professor Hermano, né? Quer mandar um abraço para ele? Mandar um abraço aí para Hermano, meu colega da universidade e tudo. Então, claro, né, que a discussão no fórum é uma discussão muito importante. E o que agora o próprio fórum, a própria coordenação do fórum, já em documento, já disse que pode ter mais de uma candidatura no fórum. Tem um documento, né, do Fórum Pro Campina abrindo essa possibilidade, né? Bom, então é uma construção que nós faremos com o maior espírito democrático, sem problema nenhum dentro do fórum, né? Lembrando que o fórum para além do fórum, tem o próprio Partido dos Trabalhadores, é importante que se diga, né? Nós temos um debate interno dentro do PT, ninguém... Já uma pacificação, porque isso já é histórico aqui em Campina, sempre quando há disputa eleitoral municipal aqui em Campinas, sempre há uma divisão histórica no PT. Há uma pacificação esse ano no PT? Aliás, para o próximo ano no PT? Não, o PT é pacífico, porque nós estamos acostumados às divergências, sim, né? A leituras diferentes sobre a realidade, não é? A análises de conjuntura que sejam divergentes, não tem problema nenhum isso dentro do PT, né? Então esse debate vai ser feito dentro do PT, até porque o PT ainda não decidiu sobre isso, né? Nós temos hoje um documento, uma resolução, que eu até vou deixar com você, sim, aqui, uma resolução política da executiva municipal do PT, tá certo? Aprovada inclusive por aclamação, não foi nem a votação, não precisou ir à votação, essa resolução política, dizendo sim, né, que o nosso nome está à disposição. Tá certo que o PT tem nome dentro do panorama político de Campina Grande para se colocar, e é esse sentido, né? Então está pacificado, não tem problema nenhum. Agora, a decisão sobre isso vai ser um encontro municipal. O PT vai ter um encontro municipal, né? Onde todos os delegados vão decidir. Tá certo? Hoje nós temos maioria dentro do diretório de Campina Grande, né? Tem a nossa força, que é o coletivo Sem Medo de Ser Feliz, que é vinculado à corrente CNB nacional, que é liderada pela companheira Gleise Hoffmann, Haddad, enfim, né? Tem uma série de companheiros e companheiras aí, e também a outra corrente que está conosco nisso, é a corrente Resistência Socialista, né? Liderada pelo deputado Luiz Couto, que semana passada já gravou um vídeo dando apoio à nossa candidatura, inclusive ao nosso nome. Então nós temos dentro do PT, tá certo, essa maioria formada, e vamos procurar construir, evidentemente, a unidade partidária em torno desse projeto, tá? Bom, além, né, do próprio PT, tem a federação. Hoje o PT é um partido federado, né? O PCdoB e o PV fazem parte, né, da Federação Brasil da Esperança, tá certo? Então, esse debate também tem que ser levado para dentro da federação. Então são etapas que nós precisamos cumprir, que ainda temos tempo. Vocês aí, né, conversando com o deputado Inácio Falcão, que faz parte... A gente dialoga com o Inácio, tem problema nenhum, né? Não temos conversado concretamente nesse momento. Não nos procurou, também não o procuramos. Mas não tem problema nenhum de dialogar com ele. Pelo contrário, né, é um deputado comunista, né, Inácio Falcão, do Partido Comunista do Brasil, que é um partido irmão do PT, tá certo? Temos aí a vereadora Jo, também desse mesmo partido, que é uma companheira de valor, uma pessoa que eu respeito muito, tá fazendo um mandato muito legal na Câmara de Vereadores. Então não tem problema nenhum. Tem o pessoal aí do PV, né, o Washington, o que é presidente do partido, o professor Andrade, que a gente tem um diálogo muito bacana também. Então não tem problema nenhum. No seu tempo nós faremos esse debate, né? Nesse momento nós estamos trazendo a população de Campina Grande, que é a maior interessada, né? Quer dizer, esse debate junto com a militância do PT, né? Que nós temos clareza disso, que a militância do PT, que não tem uma candidatura, o PT não tem uma candidatura em Campina Grande desde o ano de 2000, né, para prefeito, né, e nós, aliás, 2004. Que é uma pena, independente
de partidarismo, eu digo assim, é uma pena do PT não estar fazendo parte do debate, né? Claro, é isso. Você tocou no ponto, Tiago. O PT quer fazer parte do debate, do grande debate que é feito de 4 em 4 anos. Sim. Por isso que nós temos 2 turnos. Por isso é que o PT sempre defendeu a eleição em 2 turnos. Lula diz isso. O próprio Lula diz, olha, eu perdi 4 eleições e fui eleito na 5ª. Qual é o problema? Sim. Mas fui criando um debate. Então o PT quer ter esse direito de fazer o debate programático com a população de Campina Grande, até porque nós temos o governo federal, né? Nós fomos eleitos, né? As eleições aí o PT sempre participou, né? Nós ganhamos 1, 2, 3, 4, 5 eleições, só não ganhamos a 6ª porque foi roubado. Sim. Porque 2018 foi roubado, tá mostrando aí, a história tá demonstrando isso, né? Através da mentira, do fake news, do ódio, tá certo? Bom, da prisão de Lula, porque se Lula tivesse sido preso em 2018, teria sido eleito em 2018. Quer dizer que no seu ponto, eu já tocou nesse assunto, no seu ponto de vista, na questão nacional, foi uma fraude a questão foi. Bolsonaro? Sim, foi. Da eleição do Bolsonaro? Foi. Sob meu ponto de vista, sim. E a história vai demonstrar isso com clareza, porque foi uma mentira. O povo foi enganado. Né? Foram usados, foi uma fraude no sentido de que foi usado, por exemplo, a questão das mensagens em massa, tá? Usando robôs para você divulgar a sua candidatura, o que é proibido por lei. O homem tá caçado, amigo. Então, sabe, quer dizer, tá inelegível e vem de lá, tá certo? Bom, então veja. E você sabe que essa sua fala vai repercutir bastante, né? Quando você afirma dessa forma que foi roubada, né? A eleição, né? Foi, porque o povo foi enganado. Uhum. O povo foi enganado. Tá certo? Então é isso, não tem problema de repercutir fala, a gente tá aí pro debate, adora o debate. Uhum. Mas chamando aqui para nós aqui, Campina Grande. E veja, e também os últimos vereadores que o PT elegeu em Campina Grande foi em 2004, 20 anos, gente. Tá certo? É a nossa tese dentro do PT que a gente defendeu em 2012, porque esse agrupamento do qual eu faço parte com muito orgulho dentro do PT, defende a candidatura do PT desde 2012. Eu fui pré-candidato em 2012, eu fui pré-candidato em 2016, eu fui pré-candidato em 2020. E inclusive em 2020 entrei com recurso na Nacional dizendo que o PT não elegeria vereador aqui se não tivesse candidatura, tivesse na cabeça, na chapa majoritária. O PT nunca elegeu um vereador em Campina Grande, ou vereadora, sem estar na chapa majoritária. Ô Márcio, como é que tá a situação hoje? Quais são os quadros hoje do PT? Eu me refiro na proporcional, ou seja, para vereador. Quais são os quadros hoje que o PT tem hoje e quais são os outros nomes que vocês vêm trabalhando para fortalecer a legenda aqui em Campina Grande? Claro. O vereador, o ex-vereador, que inclusive é vice-presidente do CITAB, Napoleão Maracajá, permanece no partido? Não, aí tem que perguntar para ele, é um grande quadro. Sim. É um grande quadro. E eu tenho convicção. Mas você vem trabalhando para a permanência de Napoleão? Claro, Napoleão é um grande quadro. O Sintab é um sindicato, sabe, histórico dentro de Campina Grande, sindicato de luta, um sindicato forte, um sindicato estruturado, um sindicato com uma folha de serviço prestada, não apenas ao funcionalismo público de Campina Grande e região, mas para a própria cidade. Então, e o Napoleão teria sido eleito se a gente tivesse candidatura própria em 2022, estaria eleito, estaria na Câmara de Vereadores, talvez ele mais um, tá certo? Porque a gente puxaria, tá certo? Porque o majoritário, ele puxa o voto do proporcional. Essa é a nossa tese, tá? Então tem o Napoleão, já citei aqui, companheiro Mário Vitor, sindicalista, é pré-candidato nesse momento, companheiro Marco Aurélio, que é presidente do sindicato da Embrapa, faz parte do Sindicato Nacional, da diretoria do Sindicato Nacional da Embrapa, pré-candidato também, né? Bom, e aí eu não posso citar outros nomes, sim, porque é a construção. Sim. E quem faz essa construção é o presidente do partido. Presidente, né? Professor Hermano. Não pode entregar o jogo ao adversário, né?
E você sabe, nós estamos num momento de atrair lideranças. Claro que estamos no momento de atrair lideranças. Temos diálogos abertos aí com vários expoentes políticos de Campina Grande que têm expressado desejo de vir a partido, né? Da minha parte tem diálogo, eu tenho certeza e convicção que o professor Hermano também está fazendo esse trabalho, tá certo? Hermano pode vir ser também como candidato a vereador? Ele foi candidato a vereador na eleição passada. Aí tem que perguntar para ele. Eu não sei se ele é candidato, né? Ele ainda não expressou esse desejo, né? Tem dentro do PT a companheira Ellen, que aliás que é conselheira tutelar, é candidata agora, que é um quadro interessante também, que pode se colocar como uma candidata a vereadora, tem um trabalho legal dentro do conselho tutelar, então ela pode vir a ser uma candidata, né? No nosso agrupamento nós temos a companheira Terezinha Cavalcante, que também, né, pode ser uma candidata. Nós temos a companheira Ulda, que é um nome interessante também, que a gente pode trazer para ser candidata a vereadora. Enfim, tem o companheiro Valdez, que está aqui, sindicalista, tá certo, que pode trazer, né? Eu já convidei o Edmir para vir PT, esse eu posso dizer porque é meu amigo do peito aí, né? E ele não disse nem sim nem não. Né? Já para ser candidato, tá certo? Pois bem, então a gente está aí construindo, né, trazer a juventude, nós precisamos ter candidatos jovens, né? Então a gente também está construindo lá, junto com a juventude do PT, que é do nosso coletivo lá, mandar um abraço para o secretário, o Michael, que está conosco também nos assistindo aqui, Manu, tá? Que é do esposa dele, que é do diretório da UEPB, do DCE da UEPB, estão construindo também a juventude do PT candidaturas, tá certo? Então veja, a gente está nesse momento, e é claro que com uma candidatura do partido na majoritária, você estimula as pessoas a quererem, né, tá apresentando suas pré-candidaturas, né? Com o governo Lula bombando, porque é o seguinte, a inflação caindo, a carne caiu 10%, só a carne, inflação caindo, o emprego aumentando, o salário médio do trabalhador aumentando. Isso tudo é dado que eu não vou trazer agora, que está no fim do programa aqui, mas eu tenho dado disso aí, tudo dado oficial. O PIB aumentando, investimento público aumentando, o PAC, essa coisa toda. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter um ano eleitoral muito favorável ao PT, muito favorável, porque o povo já viu que a vida melhorou em 9 meses, tá certo? Em 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, quando vai ser a eleição, 1 ano e 9 meses, vai ter melhorado ainda muito mais. Então é isso, né? E a gente vai ter a oportunidade, como bem ressaltado por você, Tiago, de ter um diálogo com o governo federal, no sentido de trazer essas políticas para Campina Grande. Né? Porque agora o prefeito bolsonarista aí agora também tá, né, parou de criticar o Lula, da hora do dia para noite, você tá entendendo? Tá dando uma desperto, né? Mas o povo sabe, né? E ele, né, tá lá se escorando em um e um outro, porque ele próprio não tem diálogo com o Lula, porque Lula sabe qual foi o posicionamento dele. Márcio, você acha que no seu ponto, aqui queria uma resposta bem objetiva e direta. Certo. A gente sabe da relação hoje do vice-presidente do Senado Federal veneziano com o presidente Lula. Sim. Isso é inegável. Sim. Né? A relação, as conversas, as articulações, o fortalecimento do senador veneziano com o presidente Lula e com alguns quadros do PT nacional lá em Brasília. Veneziano já deixou claro que vai ficar com o Bruno. O PT está dizendo que vai ter candidatura própria em Campina. Você acha que corre o risco de um segundo turno, por exemplo, ou até no primeiro, veneziano articular isso em Brasília e vir uma determinação de cima para baixo, colocando o PT junto de Bruno, ou essa possibilidade não tem condições de acontecer em Campina? Não há essa possibilidade em Campina. Você está indo muito longe, né? Quer dizer, primeiro eu quero aqui expressar meus respeitos. É porque isso já há. Não, tudo bem. Conversas aí de bastidores que isso pode vir a acontecer, por isso que eu estou perguntando. Não, claro, você está no seu papel, entendeu? Eu quero, antes de tudo, expressar o meu respeito, a minha admiração pelo senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, tá certo? Que tem aí uma folha de serviço também maravilhosa,
prestada não apenas a Campina Grande, como o estado da Paraíba como um todo, né? Foi meu aluno, inclusive, veneziana. Ana Cláudia também foi minha aluna. Então são pessoas que eu tenho uma admiração, um respeito e um carinho muito grande. E eu não creio, sabe, que haja esse tipo de articulação. Até porque o senador veneziano é um homem muito respeitoso em relação a outros partidos, né? Então ele é do MDB, tá certo? Ele está fazendo o caminho dele em relação à eleição de Campina Grande, e eu não vejo a menor possibilidade de veneziano querer interferir no PT em relação ao posicionamento partidário e pessoal dele, tá? Então não acredito nisso, acho que não é o perfil de veneziano fazer isso, e então eu não vejo essa possibilidade nem no seu, assim, no seu pressuposto, sabe? Enfim, caso haja um diálogo, acho muito difícil, quase impossível, que a direção nacional do PT faça algum movimento nesse sentido em Campina Grande. Até porque a direção nacional do PT sabe o que esse grupo representa para Campina Grande. Sabe, porque ela tem informação, e a gente dialoga, né? Dialogamos recentemente com o senador Humberto Costa. Inclusive já teve eleição na Paraíba, que a única cidade que o PT perdeu foi Campina Grande. Pois é, mas isso não aconteceu na última eleição. Na última eleição nós ganhamos aqui em Campina Grande, e ganhamos bonito, Lula, né? Apesar do prefeito, do ex-prefeito fazendo uma campanha cerrada por Bolsonaro, que nós ganhamos a eleição aqui, né? Então, a direção nacional do PT é o seguinte: a gente tem que diferenciar, uma coisa é o governo, outra coisa é o partido. E a direção nacional do PT sabe muito bem o que esse pessoal fez no verão passado aqui, tá certo? Como é que foi? Exatamente. A militância do PT é uma militância ativa, é uma militância que é ouvida, ao contrário dos outros partidos. Outros partidos aí tem coronel, tem quem manda, tem dono. PT não tem dono, não. E a militância do PT, muito bem lembrado aqui pelo companheiro Valdez, é uma militância proativa e resiliente em Campina Grande, né? E que tem feito a diferença em Campina Grande. Então essa militância com certeza não aceitará nenhum tipo de interferência dessa natureza, que eu volto a dizer, não creio que o senador queira interferir dessa forma, e muito menos que haja um diálogo em relação a isso na direção nacional do PT. Márcio, nosso programa já está chegando ao fim. Vou deixar o espaço para suas considerações finais e fazer uma última pergunta. Eu faço a todos os pré-candidatos que já passaram por aqui. Caso você venha a ser o nome escolhido pelo partido, e caso a população de Campina venha escolher você futuramente como prefeito de Campina, o que é que a população pode esperar de Márcio Caniello? Eu me refiro em gestão para a melhoria de Campina Grande. Primeiro de tudo, empenho. Dedicação. Eu sempre digo para os meus alunos, né? Você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas se você não for esforçado e se dedicar, você não vai seguir em frente. Então, a primeira coisa que pode ter certeza é meu empenho, a minha dedicação a essa cidade que eu adotei, me adotou, e eu adotei 37 anos morando aqui para fazer o melhor possível por ela. Fazer o melhor possível, que é a maneira que eu posso agradecer esse acolhimento que eu tive em Campina Grande, né? Não tenho a política como profissão, a minha profissão é ser professor, né? Tenho aí a minha carreira aí muito tranquilamente, e quero continuar na mesma linha que eu sempre tive, que é a minha linha de condução, que é me dedicar muito aos projetos que eu abraço, tá certo? E tentar fazer isso com a maior competência possível, tá certo? E com muito trabalho, com muita dedicação. Então o que eu posso, né? O compromisso que eu posso ter é esse, tá certo? Trabalhar muito por Campina Grande, com muito empenho e ouvindo as pessoas. O PT tem a característica dos governos do PT serem governos participativos. Então a gente vai começar isso já na campanha, na construção do programa, e depois, evidentemente, né, caso a população entenda assim, caso a candidatura venha, né, a se firmar, caso a população assim entenda e Deus permita, nós faremos aí uma administração com muito empenho, planejamento, dedicação e participação. Seria isso. Muito bem. A todos que nos acompanharam até agora pela Rádio Cariri,
despedido, né? pessoal. Oi? Não, é porque eu não me despedi. Não Sim, sim. Né? Então, apenas agradecer mais uma vez, Tiago, né, pelo espaço aqui, a Rádio Cariri, a rádio mais antiga de Campina Grande, né? A primeira de Campina. A primeira de Campina, que está aí, né, com essa audiência maravilhosa, agradecer essa audiência maravilhosa, um abraço para Naomira e Andrade, por essa simpatia que ela é, por essa né, técnica maravilhosa que ela é, Tatiana, Roberto, todos que fazem a Cariri FM, claro, né, agradecer a presença aqui do meu querido companheiro Seu Vitor, meu querido companheiro Valdez, e mandar um abraço para toda a militância do PT de Campina Grande, toda a militância de esquerda e com muito carinho mesmo para toda a população de Campina Grande, cidade que eu amo e que, se Deus quiser, vou poder, né, dar a minha contribuição para o seu engrandecimento. Muito obrigado. Muito bem, a todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado aí por sua audiência aqui na Rádio Cariri, a 101.1 FM, aqui em Campina, e nas cidades também aqui do compartimental Borborema. Você também que estava nos ouvindo, nos assistindo também em multiplataformas, pela Paraíba e afora. Sábado que vem estamos aqui com mais um PB Debate ao vivo, com muita política, com muita informação para toda a Paraíba. A todos, forte abraço e até sábado, se Deus quiser. Você ouviu mais um programa PB Debate com Tiago Guilherme.